Sabe quando um relacionamento parece que está pegando fogo e indo rápido demais? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em como criar limites que, na verdade, protegem essa chama em vez de deixar ela queimar tudo ao redor. Essa é uma sensação que, olha, muita gente conhece. É aquele momento em que o desejo, a intimidade, tudo acelera tanto que dá um frio na espinha. Bate uma sensação de que as coisas podem sair do controle, e junto com ela vem um medo bem real de que alguém saia ferido no final. É um conflito clássico, né? A melhor imagem que descreve essa situação é exatamente essa. É como ter um fogo sem uma lareira. Pensa bem, a intimidade é o fogo. Ela aquece, ilumina, aproxima as pessoas. Só que sem a estrutura certa, esse mesmo fogo pode se espalhar e, bom, queimar a casa inteira. Então, esse conceito de fogo sem lareira é exatamente isso. É toda aquela energia poderosa da intimidade, do desejo, só que sem uma aliança estruturada para conter e direcionar essa energia. É como acender uma fogueira no meio da sala de estar. Parece aconchegante por um minuto, mas no minuto seguinte vira um desastre. E o que seria a lareira, então? A lareira é a aliança, é o compromisso, a confiança, é toda a estrutura que o casal constrói junto, tijolo por tijolo. A lareira não existe para apagar o fogo, muito pelo contrário. Ela existe para mantê-lo seguro, focado, permitindo que ele aqueça do jeito certo. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa conversa. A ideia não é sufocar o desejo ou controlar a intimidade com um monte de regras rígidas. O objetivo é proteger o relacionamento com limites que vêm da sabedoria, que funcionam como as paredes dessa lareira. Toda essa análise se baseia em 3 ideias-chave. Primeiro, limites não são uma prisão, são mais como uma cerca de segurança. Segundo, o desejo não é o vilão a ser combatido, mas sim uma força poderosa que precisa ser bem conduzida. E terceiro, talvez o ponto mais importante de todos, a intimidade saudável cresce na mesma medida em que a aliança se fortalece. Uma coisa acompanha a outra. Mas e o que acontece quando a gente ignora isso tudo? Quando o fogo queima sem lareira? Bom, as consequências nem sempre são óbvias. Muitas vezes são marcas que ninguém vê. Emocionalmente, o resultado pode ser um sentimento estranho de vazio, mesmo depois de momentos super intensos. Aí vem a culpa, que muitas vezes a gente tenta disfarçar com umas justificativas que nem a gente mesmo acredita, sabe? E o pior, pode nascer um medo de se abrir de novo, de ser vulnerável no futuro. E para o relacionamento, o dano é direto. A confiança se quebra, mesmo que ninguém descubra nada. A ansiedade e a insegurança começam a crescer, e algumas escolhas impulsivas acabam deixando cicatrizes que, nossa, demoram muito para curar. E na nossa vida espiritual, as consequências são bem profundas. Vem aquela sensação de desalinhamento, de distância. Muitas vezes, a fé acaba sendo usada como uma desculpa para justificar a imprudência, o que só gera um ciclo vicioso de culpa e endureceu o coração. Então, o ponto crucial é este aqui. A questão não é simplesmente quebrei uma regra. É sobre o que acontece por dentro, no coração, na mente, na fé. Cada escolha que enfraquece a aliança deixa uma marquinha invisível que mais cedo ou mais tarde cobra seu preço. Certo. Mas então, como é que a gente constrói essa proteção? Se a lareira é a aliança, os limites práticos são os tijolos. Vamos dar uma olhada em algumas áreas-chave e nas perguntas que ajudam a colocar cada tijolo no seu devido lugar. A primeira área é a comunicação. Aqui, a gente precisa se perguntar: as nossas conversas estão construindo segurança e conexão ou, pelo contrário, estão gerando ansiedade e incerteza? É a diferença gritante entre um "como foi seu dia?", que busca conexão, e um "onde você estava?", com aquele tom de interrogatório policial, sabe? A linha é bem tênue. Porque se essa dinâmica não for observada, o resultado é um ciclo de conversas que, em vez de aproximar, só criam mais distância e aquela sensação de vazio. A segunda área, tempo a sós. É super importante questionar se esse tempo tem um propósito claro de fortalecer a parceria. Por exemplo, passar a noite maratonando uma série no sofá pode ser ótimo, mas se todo o tempo a sós for assim, passivo, sem conversa, sem construir nada, talvez ele não esteja servindo ao seu propósito maior. Pois é, quando o tempo junto não tem uma direção clara, ele pode facilmente levar a uma confusão emocional, misturando os sentimentos e tirando o foco da construção da aliança. Terceira área, e essa é delicada: vulnerabilidade. O ponto aqui é entender a motivação. O passado está sendo compartilhado para construir uma conexão genuína? Tipo, isso aqui faz parte de quem eu sou e quero que você saiba.
Ou será que é para transferir o peso da cura para outra pessoa, como se ela tivesse a obrigação de consertar uma bagagem que não é dela? Isso é muito sério, gente, porque sem um limite claro aqui, uma pessoa pode acabar se sentindo mais como um terapeuta do que como um parceiro ou parceira. E isso gera um desgaste emocional enorme, podendo até quebrar a confiança. E por último, o futuro. É fundamental avaliar se as decisões que estão sendo tomadas em conjunto, desde planejar as férias até discutir onde morar, estão realmente alinhadas com a visão de futuro da aliança e fortalecem a parceria a longo prazo. Decisões impulsivas, que focam só no prazer do momento, quase sempre levam a frustrações lá na frente e vão minando aos pouquinhos o compromisso que está sendo construído. E tudo isso nos leva àquela grande questão que fica no ar. O medo de que limites signifiquem o fim da liberdade, da espontaneidade. Vamos encarar essa questão de frente. A pergunta que sempre aparece é: tá, então se não é sobre ter regras rígidas, quer dizer que agora liberou geral? É uma preocupação super legítima, vamos ser honestos. E a resposta está toda aqui, nessa comparação. Não se trata de uma liberação total, mas sim de alinhamento. A liberdade sem direção é focada no impulso do agora e muitas vezes leva a danos. Já a liberdade com um alinhamento foca na força da aliança. Ela permite avançar na intimidade de forma proporcional à segurança que já foi construída. É isso que cria algo sustentável. Então, para a gente fechar, vamos resumir em 3 ideias centrais para guardar. Primeiro, proporcionalidade. A intimidade acompanha o nível de compromisso. Segundo, desejo com direção, em vez de repressão. E terceiro, limites que funcionam, acima de tudo, como proteção, como cuidado. O ponto final é este. Longe de esfriar a paixão, limites bem definidos são, na verdade, o que permitem que o fogo do amor aqueça de forma segura e duradoura. Eles são a estrutura que torna o amor sustentável. E isso nos deixa com uma última reflexão, que é importantíssima. Como saber a diferença? Como discernir se um limite que estamos colocando vem de um lugar de medo, de controle, ou se ele vem de um lugar de verdadeira sabedoria e proteção? É uma questão fundamental para se ponderar.